Sobre licitação do transporte público, que estava pendente há mais de 8 anos, foi finalizada agora neste ano, e a empresa vencedora tem 180 dias para implantar o novo sistema conforme o edital ao qual ela venceu. Então, esses 180 dias estão apenas no início. É óbvio que o transporte público está ruim e que provavelmente, quiçá, desejamos que assim seja, fique muito melhor assim que implantado. Lembrando, tem o prazo de 180 dias para tal. Centro da Mulher, vereador Sabino, apenas mudou de endereço. Continua funcionando aqui do lado da Câmara de Vereadores, na entrada ali do lado da Escola de Música, ao lado da entrada do raio-x, com atendimentos, inclusive, para alto risco, com 2 profissionais da saúde. Eu vou pedir para colocar uma imagem que eu passei, Eduarda. Na semana passada, eu falei a respeito de uma reportagem, de uma entrevista que foi dada ao jornal Evolução, e tive 2 pessoas que vieram conversar comigo e dizendo se era verdadeira a reportagem. Está ali o link para acompanhar a reportagem. Por sinal, uma reportagem bastante grande, bastante completa, muito bem feita pela pessoa do jornal Evolução. De fato, houve devolução de dinheiro pelo não início da construção da UPA, mas o governo Fernando Thury, que, como eu falei na semana passada, não tinha nem como fazer, porque o prazo se encerrou no 6º dia de governo dele. No dia 6, não é nem 6º dia útil, no dia 6 de janeiro encerrou o prazo, e por isso o dinheiro que já estava na conta do município precisou ser devolvido, e os outros 1.500.000 que viriam nem chegaram a vir. Diria para passar para a tela adiante, e antes de falar desses números, eu gostaria de voltar ali na questão da ultrassonografia e dizer assim que, enquanto houver um único paciente sem ser atendido com o seu exame, com a sua consulta, o gestor público precisa continuar trabalhando para que isso seja resolvido. Todos merecem. E cada número desse ali é uma pessoa. Mas, falando em números, o vereador Darlan colocou alguns números, o vereador Adriano falou a respeito dos números que ficaram bem maiores, e existem 2 situações do porquê esses números mais do que triplicaram agora nos últimos 3 anos. A Covid, 2019, e também o dobro de médicos que existem na saúde do município. Esses 2 fatores fizeram com que mais que triplicasse o número de pedidos de exames. E para ser justo, aqui falando em números, lá na gestão passada, do ano de 2017 a 2020, ficou sem atendimento apenas na ultrassonografia, 33% da população. E agora, de 2021 a julho de 2024, 37% dos pedidos estão sem atendimentos. É preciso lembrar aqui que faz mais ou menos 20 dias que começou uma nova empresa que foi contratada através da Munesc para atender com os exames de ultrassonografia, e somente aí, de 9.437 que tinha pendente, vereador Adriano, hoje estava em 8.500. Preciso também falar que a Secretaria de Educação continua as tratativas para conseguir contratar mais profissional para esses atendimentos. É óbvio que o particular, o dono de clínica, ele precisa pensar no negócio dele e ele vai atender o município quando ele já tiver toda a cota dele lá, o necessário, o que ele entende que deva ser do particular, para depois ele atender ao município. Então, muitas vezes a Secretaria de Saúde bate lá na porta da clínica e ela diz: eu não tenho como atender mais demanda. O vereador Darlan falou aqui que tem vontade, que a Secretaria tem vontade de resolver, que tem dinheiro, que os exames existem, mas existe essa diferença de praticamente R$ 25,00 um exame para 200, que é o particular. Para quem é dono do negócio, parece bastante simples a conta a ser feita.
Mas existe aqui mais tratativas já com o Hospital Verdadeira Carla, que eu estava falando ali com o secretário Marcelo. Já existem tratativas para essa contratação. Assim como também existe outra tratativa com outra empresa para adquirir mais exames e zerar essas filas. Então, como eu falei na semana passada, os problemas existem e precisam ser tomadas atitudes para que eles sejam resolvidos. Só ficar lamentando não resolve. E agora eu quero falar aqui de outros exames, e que também tem filas, de anestesistas. Anestesistas, tem 3 na fila. Cardiologia, fila com 839 pessoas, e aqui um dado para a gente pensar. Nos últimos 3 meses foram atendidas 267 e tem consultas agendadas para mais 112. Mas ainda existe fila. Mamografia, 556 na fila, realizado nos últimos 3 meses, 446. Exames agendados, 268, faltam 61. Ortopedia, fila com 650. Atendidos nos últimos 3 meses, 435 e já 76 agendados. Pediatria, fila 63. Atendido nos... Não tenho o número aqui dos atendimentos nos últimos 3 meses, mas tiveram 18 faltas de pessoas que foram marcada a consulta e que não levaram as crianças. E tem 11 consultas agendadas agora. E pneumologia tem uma fila de 20 pessoas. Preciso dizer aqui que, se o dever de casa tivesse sido feito antes, em relação à construção da UPA, em relação à reforma do posto central, que é necessário para dar um melhor atendimento, em relação ao centro de especialidade, em relação a colocar o raio-x para funcionar, porque estava encaixotado durante 10 anos, em relação a fazer uma clínica municipal de fisioterapia, se esse dever de casa tivesse sido feito antes pela Prefeitura de São Bento do Sul, hoje nós poderíamos estar dando uma atenção maior para essas filas. Poderíamos estar investindo um valor maior para essas filas, gastando energia maior para essas filas. E eu poderia aqui dizer assim, que se tivesse sido feito antes o dever de casa, e esse é um momento bem propício para dizer, né? Mas eu prefiro dizer de outra forma. Enquanto antes a prefeitura fizer esse dever de casa, antes a prefeitura vai poder dar atendimento a todas essas necessidades da população. Porque é fácil vir aqui tripudiar. Difícil é reconhecer o que foi feito e o que está sendo feito. Nós já tivemos aqui nessa tribuna pessoas que disseram palavras como porcaria, nada feito, sucateado. E é verdade? São Bento do Sul estava assim? Ou está agora assim? São Bento do Sul tem problemas, muitos problemas, que estão sendo resolvidos. Aqui eu falei alguns deles, o raio-x que foi resolvido, a licitação das funerárias que foi feito, a licitação do transporte público que foi feito. Deu trabalho, mas foi feito, foi resolvido. São Bento do Sul está reformando o Anis Gualberto, o posto central, está fazendo a UPA, o centro de especialidade, a nova sede de obras. Fez uma clínica municipal de fisioterapia. Fez a reforma do museu, da escola de música. De 40 unidades escolares, fez a reforma também. Atendeu os profissionais da educação com hora-atividade, com regência. Teve profissionais da educação que tiveram 20% de aumento de regência. Isso é 20% a mais no seu salário, além dos 13% que era do piso. Tudo isso foi feito. E, além disso tudo, muitas pavimentações asfálticas. Então, vir aqui dizer que é um governo que só faz pavimentação asfáltica, também me parece que é falta de reconhecimento. Eu procuro reconhecer tudo que as outras pessoas fizeram. Claro, a gente aprende com os erros, por exemplo, com o erro da pavimentação, ou não vou dizer erro, mas com os problemas da pavimentação que ocorreram lá na rua José Grosso, ali no finalzinho do ano de 2020.
Comparar as pavimentações que eram feitas aí nos anos 90, início dos anos 2000, até 2010, 2011, ou um pouco mais, não sei precisar a data, mas que sequer colocava-se meio fio, jogava-se a pavimentação asfáltica sem meio fio. Não precisa ser da área para entender que vai ter infiltração. E dizer que está 100% a qualidade da pavimentação, eu acho que tem muito para melhorar. Mas já melhorou. E o objetivo do gestor público é procurar sempre melhorar, cada vez mais. Atender a quem precisa ser atendido e fazer a sua parte. E a nós, vereadores, cabe fiscalizar e também sugerir. E no caso da Promosul, senhora presidente, nós, enquanto vereadores, podemos fazer um ofício ao Ministério Público solicitando informações a respeito. Em vez de ficarmos aqui apenas falando, podemos tomar atitude, fazer alguma coisa. E seria de bom tom os 10 vereadores assinarem esse ofício para que ele não fosse assinado apenas pela presidente. É uma coisa que a gente pode conversar depois, durante a semana. Eu tenho aqui diversas informações para falar a respeito da IMAB, e eu vou fazer isso na semana que vem. Quero trazer aqui números e ações que estão sendo feitas, que também, enquanto tiver uma pessoa que precise de uma casa para morar, a IMAB precisa trabalhar. Cada vez mais, mais e mais. Assim como na saúde, da forma como eu falei anteriormente, todas as demais secretarias também precisam fazer. Obrigada, presidente, e boa noite a todos.